O que é que as pessoas sabem sobre o direito do consumidor? Comprei um GoTV e depois de comprar, verificou se não funcionou corretamente. Normalmente é devolver ou então pedir que se troque. Trocamos já a televisão. Ou a pessoa pode levar o dinheiro, se não quer a televisão, leva o dinheiro dele. Os advogados explicam o que entendem sobre a matéria. Então, há um conjunto de fatores que devem se ter em conta para verificar se realmente pode-se validar a questão do prazo. Não é possível para dar garantia a produto. A pessoa dormir não acorda. Está vendo? Para produto não é possível, pessoa que dá garantia. Não é possível. O Ministério Público dá detalhes sobre a lei. A própria lei em si já incide sobre o consumidor. No caso em que está a apresentar, a própria lei já trata isso. Saudações! Hoje vamos falar de um tema que muitas vezes mexe com a vida dos consumidores: direitos. Por isso, convidamos o telespectador para estar conosco nos próximos minutos. Antigamente, não existia uma lei que protegesse as pessoas na hora de comprar um produto ou contratar um serviço. Ou seja, neste tempo, se o cliente comprasse um produto estragado, ficava completamente à mercê da boa vontade do vendedor. Se o comerciante não quisesse ou aceitasse trocar, a pessoa ficava no prejuízo e não tinha a quem recorrer, senão os longos caminhos dos tribunais. Porém, tudo começou a mudar a partir de 1990, com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, que veio equilibrar a relação de consumo, trazendo um equilíbrio, atendendo e considerando que o consumidor é a parte mais vulnerável. Este código vem priorizar a informação adequada e clara sobre o produto ou serviço e a proteção contra as propagandas enganosas e contra práticas abusivas no fornecimento destes produtos ou serviços. Para o caso particular de Moçambique, a Lei de Defesa do Consumidor foi aprovada em 2009 pela Assembleia da República, conhecida como Lei 22/2009, de 28 de setembro. Mas o que é isso de Lei do Direito do Consumidor? O que diz o artigo 6 da Lei do Direito ao Consumidor? Número 1. Os bens e serviços ao consumo devem ser aptos para satisfazer os fins a que se destinam e produzir os efeitos que lhes atribuem, segundo as normas legalmente estabelecidas ou, na falta delas, de modo adequado às legítimas expectativas do consumidor. 2. Sem prejuízo do estabelecimento de prazos mais favoráveis por convenção das partes ou pelos usos, o fornecedor de bens móveis não consumíveis está obrigado a garantir o seu bom estado e o seu bom funcionamento por um período nunca inferior a 1 ano, salvo o mau uso do bem fornecido. 3. O consumidor tem direito a uma garantia mínima de 5 anos para os imóveis. 4. O decurso do prazo de garantia suspende-se durante o período de tempo em que um consumidor se achar privado do uso dos bens em virtude das operações de reparação resultantes dos defeitos originários. A quem se aplica essa lei? A presente lei aplica-se a todas as pessoas singulares e coletivas, públicas e privadas, que habitualmente desenvolvem atividades de produção, fabrico, importação, construção, distribuição ou comercialização de bens ou serviços a consumidores mediante a cobrança de um preço. 2. Aplica-se igualmente a organismos fornecedores, prestadoras de transmissões de bens, serviços e direitos, nomeadamente a administração pública, autarquias locais, empresas de capitais públicos ou detidos maioritariamente pelo Estado e empresas concessionárias de serviço público. O questionamento que se levanta é se as pessoas conhecem os seus direitos como consumidores e se fazem valer estes mesmos direitos, e quais são os avanços que ele trouxe para o consumidor. E também saber até que ponto um comerciante ou prestador de serviço deve fazer esta lei para o seu cliente. Nesta reportagem DZ, vamos mostrar o que as pessoas sabem sobre os seus direitos como consumidor e se acham que na Zambésia em particular eles são cumpridos, bem como ouvir dos próprios comerciantes como lidam com casos que exigem que o cliente faça valer o seu direito. Das pessoas que entrevistamos, a maioria delas conhece os seus direitos como consumidor, mas existem também aqueles que não sabem sequer que existe uma lei que lhe protege contra os comerciantes ou prestadores de serviço de má-fé. Tem noção que os consumidores têm direitos?
No entanto, não tenho nenhuma noção sobre essa questão referente aos direitos do consumidor. Não estou informado. Certo. Mas quando faz compras e o produto que tu compraste está estragado, ou vais a um restaurante e a comida está podre, o que é que tu fazes? Normalmente é devolver ou então pedir que se troque. Mas por outro lado, tem também aqueles que sabem muito bem como agir em situações de violação dos seus direitos e até contam as experiências que já tiveram. Eu comprei um GoTV e depois de comprar, verificou se não funcionou corretamente, voltei à loja e tive uma substituição. Sem problemas? Sem problema. Quanto tempo tinham dado de garantia desse? Tinham dado tempo de 2 meses. Sim. Certo. E quando foi para lá eles não complicaram? E não, eu levava comigo uma fatura. Por isso hoje assim saio de comprar esse carregador, pedi a fatura. Aqui mesmo comprava um refresco e o refresco não funcionava normalmente. Eu descobri que mais tarde, mas dia seguinte trouxe cá e puderam trocar. Não me trocaram, só puderam ver que na verdade não funcionava bem e pode trocar. Infelizmente, para alguns deles, acreditam que em Moçambique no geral e na Zambésia em particular, muitos dos vendedores não aceitam fazer valer o direito destes consumidores, mesmo sabendo que é de lei. Na minha análise, alguns fazem valer, outros não. Porque há alguns nossos agentes econômicos ou agentes comerciais que não aceitam dar fatura, dependendo do tipo de artigo que o cliente compra. Então eles não dão fatura. Com isto, vai dar com que não dão valer o direito do consumidor. Já teve alguma situação em que não conseguiu trocar o seu produto porque o dono da loja negou, recusou-se? Não. Isto porque sempre eu exijo a fatura. Mas tenho alguns que reclamam sobre isso. Que, por exemplo, se compras uma lâmpada, eles não dão fatura da lâmpada. Concretamente, se a lâmpada não vai funcionar, será difícil eles poderem fazer a substituição por conta de que não comprou aqui. Mas o que é isto de defesa do consumidor? E até que ponto ela pode ser aplicada? A advogada explica-nos um pouco. Direito do consumidor, em palavras muito simples, nós quando falamos de direito estamos a falar de normas. E no caso específico é um ramo de direito que visa estudar sobre regras, normas entre relações que implicam necessariamente um fornecedor e um consumidor. A partir do momento em que existe um direito, em condições normais o legislador acautelou qualquer direito que seja a partir da nossa Constituição, desde que seja legal e lícita, e a partir do momento que estabelece e regula quanto ao direito do consumidor, pressupõe que com este direito também traz estatuições, consequências do não cumprimento. Então, eu penso que a ideia de estamos a falar de direito do consumidor é justamente para cautelar eventuais situações em que tenhamos um consumidor, que é a pessoa que consome o produto, se por algum motivo se veja numa situação de burla ou que não esteja satisfeito com aquilo que é o produto adquirido, ele possa recorrer a esta figura para que possa exercer o seu direito reclamando no sentido de que em condições normais isto não deveria ocorrer assim, deveria ocorrer de tal forma, ou este produto não apresenta as condições para a sua comercialização. Este é um dos exemplos. Qual seria a abrangência deste direito? Pronto, a abrangência eu poderia dizer que ela é extremamente genérica. É verdade que por conta de várias áreas de comércio existem as suas especificidades, mas sempre que tenhamos um fornecedor, um comerciante, um vendedor, um consumidor, um comprador, que estejamos perante uma situação de aquisição de um produto, de um bem, de um alimento, o consumidor, a pessoa que compra, a pessoa que paga para ter aquele produto pode fazer uso deste direito.
um consumidor tem direito a desistir de um produto ou de um serviço? Naturalmente, nosso ordenamento jurídico é um Estado democrático. A nossa legislação também civil também acautela, além da legislação comercial e do próprio regulamento que regula o direito ao consumidor. Mas, muito resumidamente, tudo parte do princípio da vontade das partes. O consumidor pode decidir adquirir um produto, como também pode decidir não adquirir, é livre. E vamos supor que em algum momento haja algum litígio, não é? Vamos supor que o consumidor adquiriu, mas que em algum momento repensou ou qualquer coisa que seja, tudo naturalmente vai depender daquilo que são as regras do fornecedor, do comerciante, neste caso, mas querendo também pode desistir. Dependendo do fundamento, ou porque já não tem a vontade, ou porque pensou bem, desde que o produto não saia do recinto. Existem estabelecimentos que aceitam trocas de devoluções, mas existem as condições que eles colocam, que entendemos que também são tidas como de boa fé. Mas também existem aquelas situações em que, por exemplo, comprei algo, vou verificar que está fora de prazo, devia ter verificado, mas parte do princípio que o consumidor, ao ir para um estabelecimento comercial, pressupõe que todos os produtos que estejam lá a ser comercializados estão dentro da validade, por exemplo, mas a partir do momento em que ele tem a evidência, por exemplo, o recibo de compra e tem o produto, poderá reclamar em primeiro lugar junto do fornecedor, porque estamos numa relação sempre pautando pela boa-fé, pela resolução amigável, mas caso não seja possível, em condições normais se dirige para as instâncias competentes. Sabe-se que um dos direitos é dar uma garantia do produto ou serviço para que, caso o cliente encontre algum problema que não percebeu na hora da compra ou tenha simplesmente desistido do produto, possa devolver ou fazer a troca, sem que saia prejudicado. O que diz o artigo 6 da Lei do Direito ao Consumidor? Número 1. Os bens e serviços ao consumo devem ser aptos para satisfazer os fins a que se destinam e produzir os efeitos que lhes atribuem segundo as normas legalmente estabelecidas ou, na falta delas, de modo adequado às legítimas expectativas do consumidor. 2. Sem prejuízo do estabelecimento de prazos mais favoráveis por convenção das partes ou pelos usos, o fornecedor de bens móveis não consumíveis está obrigado a garantir o seu bom estado e o seu bom funcionamento por um período nunca inferior a 1 ano, salvo o mau uso do bem fornecido. 3. O consumidor tem direito a uma garantia mínima de 5 anos para os imóveis. 4. O decurso do prazo de garantia suspende-se durante o período de tempo em que um consumidor se achar privado do uso dos bens em virtude das operações de reparação resultantes dos defeitos originários. Sobre as garantias constantes na lei, alguns comerciantes explicam. Damos a garantia de 30 dias, se ver que o produto não está bem, a pessoa pode devolver, damos o nosso contato, temos contato, qualquer coisa a pessoa pode ligar para interagir conosco. Sim. Quais são os produtos que mais fazem devolução aqui? São esses de televisão, né? Sim, porque não se sabe. Lá na fábrica pode haver erro, que só damos aquela garantia de durante um mês, haver a pessoa lá em casa. Durante um mês sem parar a televisão, graças a Deus. Por que só um mês? Como sou trabalhador, o boss disse dar um mês de garantia. Anastácia José, por exemplo, é uma consumidora e também uma vendedora. E ela conta que aqui ainda é difícil fazer valer os seus direitos. Mas como vendedora, ela admite que não é fácil aceitar uma devolução, porque nem todos os clientes são honestos. Muitas das vezes, para ser sincera, às vezes eu tento convencer o cliente se eu não tiver o produto naquele instante, para que possa voltar no dia seguinte ou um outro dia para eu poder encontrar um outro produto. Agora, em outras situações, tem de ser complicado assim, porque não é fácil às vezes nós termos perder por uma culpa que não é nossa. Nós compramos os produtos também, minha parte de explicar. Então acabamos por não aceitar às vezes. Porque o cliente também tem que ser compreensível e entender que nós também estamos a comprar os produtos. A Para é vendedor de acessórios de carros e ele diz que na sua loja admitem devoluções, mas dentro de um limite. Porque tratando-se do tipo de produto,
Nem sempre a culpa é do vendedor e nem mesmo do comprador, mas sim do mecânico que não soube arranjar. Material não tem garantia, nem saúde pessoal. Pessoa não tem garantia de vida dele. Se esse produto, pessoa que fabrica, não de nós compra, não entrega a garantia. Não é possível para dar garantia a produto. Pessoa dormir não acorda. Tá vendo? Para produto não é possível, pessoa que dá garantia, não é possível. E depende do material. Por exemplo, tem material, quando leva, fica 6 meses, 1 ano. Às vezes tem material que o cliente leva. Antes de 1 mês, 2 meses, 3 meses, estraga. E depende do material. Como eu estou a dizer, e depende do material, e depende de que tipo de material está a levar, está a comprar. Quais são os materiais que aceita que se faça troca e quais são os que não aceita? Às vezes, sabe, mecânicos daqui, às vezes clientes compram material, entrega mecânicos para trocar, mecânico estraga. E ele conta-nos uma experiência que teve recentemente. Esse acontece semana passada. Tem um cliente vir comprar esse courier. Entregamos, ele foi entregar o mecânico. O mecânico não sabe colocar. Está aqui. Está vendo como está? O mecânico está a usar chave de fenda para trocar. Cortou, assim. Está vendo? Cortou. Ele me ligou. Eu falei, essa hora é hora de almoço. Pode vir 14 horas. Ele chegou 14 horas. Trouxe esse courier. Ele me mostrou e falou, cliente, esse courier não é você culpa. É mecânico. Mecânico não sabe colocar. Diz, não, tem que trocar. Como vou trocar isso? Quando o courier não está bom, estraga aqui na meio. Então ele trouxe. Ele está insistindo para eu trocar. Eu falo, mano, desculpa lá. Não dá. É mecânico. Não é tua culpa. É culpa de mecânico. Ele insiste. Logo eu tá falar com ele, ele começou a ligar. Não sei quem ele ligou. Depois ele disse, é aquela loja Moonlight, à frente de Radeza. Disse, tá bem. Depois, antes de 20 minutos, o Medenai me ligaram. Eu falei, sim, disse, é o fulano, comprou courier. Eu negou para trocar. Eu perguntaram, como vou trocar? Courier, quando está estraga, é mecânico que rebentou. Diz, epa, é amizade que temos. Que? Falou muito. Eu falou, mano, esse courier que eu tenho é única. Eu não tenho outro. Para não ter problema, cliente não ficar chateado. Quando eu tenho outro, eu poder falar para ajudar ele. Não é ser direito para trocar, para ajudar. Se eu não tenho outro, ele insiste. Depois, de manhã, homem de Enai, correram vir aqui, começaram a me dizer, Lê, de Moçambique, tem que trocar. Eu falei, como? Lê está a dizer, quando o mecânico estraga material, troca, ou o material não serve. Discutimos aqui muito, até eles deixaram a notificação para mim, para vir na Enai. Eu chegou na Enai, conversamos. Por causa de quê? Desde 20 italianos eu estou aqui, eu nunca não quero problema com o cliente. Não dá discutir com o cliente hoje, amanhã outro, não fica bem. Eles chegaram aqui, que aquele homem, eu falei, tá aqui, Coreia, tudo a gente ver, é mecânico que estraga. Mas epa, eu não tenho tempo para ir na procuradoria, começou o problema. Eu entreguei ele outro Coreia, para evitar o problema. Eu não tenho tempo para ir na SEDIC, ir na tribunal, epa, ganha lá, eu entreguei ele. Então saiu a perder aqui. Eu perdeu, está aqui, eu perdeu esse Coreia. Eu perdeu, está 2 mil de caixa, eu perdeu.
eu fico, já está bom, não tem problema. Essa é a maneira que eu trabalho aqui. Entretanto, o Ministério Público, através da Procuradoria Provincial da Zambésia, explica o que pode acontecer nestas situações. É preciso esclarecer que a própria lei em si de defesa do consumidor é basicamente administrativa. A maior parte das infrações que podem se constatar são do âmbito administrativo, aplicação de multas pelas entidades que superintendem as áreas em que o tal direito acaba sendo violado. No entanto, também prevê, a própria lei também prevê algumas sanções do âmbito civil e do âmbito criminal. E do civil e o criminal já estamos a passar para o âmbito judicial. Todo direito pode ser susceptível de acionar a justiça, dependendo de como as respostas ao nível da base, por exemplo, da parte administrativa, que acaba não sendo satisfeita, o cidadão que se sente violado pode acionar a justiça para ter melhor resposta. E dependendo das circunstâncias, pode ir pela via civil ou pela via criminal. No âmbito civil é mais para reparação de danos, indemnizações, no caso em que o direito acaba lesando de forma profunda o próprio consumidor. Na parte criminal, muitas das vezes o próprio facto ou a forma como o próprio direito é violado tem que também qualificar-se como um crime. Do contrário, não temos como acionar para a parte criminal. E é importante perceber que, tanto ao nível das sanções cíveis como penais, o Ministério Público, como estamos cá, nós somos representantes do Ministério Público, agentes do Ministério Público, nós só podemos acionar a Justiça para a reparação de violação do direito do consumidor quando o Estado seja parte ou quando está em causa direitos individuais homogêneos, direitos difusos ou coletivos. Fora isso, quando trata simplesmente de uma pessoa individual ou um particular, o Ministério Público não tem competência, este pode por si só acionar a Justiça, assim tanto como no âmbito civil, tanto como no âmbito criminal. Normalmente, dependendo do produto, o período de garantia varia entre 7 dias a 1 ano, mas em alguns casos, eles podem chegar até a 10 anos, conforme explica Muzamila Lif, vendedor de material de construção. Nós tentamos o máximo para agradarmos também ao próprio cliente, né? Não digo que nós fizemos de tudo ou fizemos tudo como as exigências dizem, mas tentamos minimizar aquilo que são as condições do próprio cliente. Quando eu digo tentamos minimizar, é quando tentamos ir a um meio termo. Quer dizer, quando há vezes que o próprio cliente também, quando comete algum tipo de erro, ou quando os erros são cometidos também pela própria empresa, nós tentamos chegar a um meio termo com o cliente, isto é, se caso ele quiser fazer alguma troca, se caso ele puder optar por utilizar o mesmo e fizermos tipo um desconto, então são nesses critérios. Mas quem determina o período de garantia? Se não estou em erro, a ideia é que, naturalmente, por exemplo, quando falamos de relógios, por exemplo, tem as fábricas e eles por si dão uma garantia. Eu penso que isso se aplica, vai de forma transversal para os fornecedores, a cadeia toda até ao consumidor final. E naturalmente, dentro daquilo que é o período, dentro daquilo que é o mercado, penso que, por exemplo, vamos supor uma relojaria, pode decidir que a pessoa usa todos os dias, é de uma marca conhecida, etc, etc. Posso dar, por exemplo, garantia de 1 ano, porque é o prazo razoável para qualquer eventual reclamação. Mas o mesmo não iria ocorrer, por exemplo, com um produto alimentar, que existem um conjunto de aspectos que podem interferir para que aquele produto esteja em boas condições ou não, porque pode-se dar o caso de, por exemplo, o consumidor adquirir em boas condições, mas, por exemplo, chega à sua casa e armazena de forma errada.
Naturalmente não seria lógico, por exemplo, dentro deste um prazo de um ano, dizer que não, alguma coisa não está bem, tem alguns bichos, etc, etc, a qualidade não é a que deveria ser. Então há um conjunto de fatores que devem se ter em conta para verificar se realmente pode-se validar a questão do prazo. O exemplo específico que eu já fui comerciante, por exemplo, tenho conhecimento de que, por exemplo, se tu recebes o cimento que é material de construção, estás a comercializar, recebes da fábrica em boas condições, mas vamos supor que, por exemplo, na forma em que ele é transportado para a cidade de Quelimane, o transportador não tenha boa lona e apanha um bocadinho de umidade, um bocadinho de chuva e descarrega. A priori pode-se não verificar que realmente existe um problema, porque o saco está seco e por aí em diante, mas a pessoa descarrega e com o tempo aquilo pode ficar pedra e seca. E aí vamos aferir a quem é que nós vamos exigir responsabilidade. Até lá já é um bocadinho complicado descobrir se afinal houve um problema de fábrica ou realmente o problema foi no transporte. Ou então temos situações em que, por exemplo, há comerciantes que recebem o cimento e, por exemplo, não armazenam por cima de uma capatilha, por exemplo, que é para isolar aquele frio, aquela umidade. Isto tudo contribui. E no final das contas vem um consumidor que compra 10 sacos de cimento, guarda na sua obra, depois de um mês descobre que aquilo tudo já está completamente seco. E coloca-se um conjunto de aspectos. Onde é que estava armazenado? Será que comprou assim? Será que apanhou alguma chuva? E por isso que em condições normais o ideal é fazer a reclamação, não diria imediatamente, mas se fosse ideal, imediatamente a aquisição, que é para se constatar, porque estou a adquirir um produto, o ideal seria fiscalizar este produto antes de entrar para a minha esfera jurídica. Em casos mais extremos, quando não há consenso entre as duas partes, os casos acabam desaguando na justiça. Porém, a Procuradoria explica como tem sido. Bom, a própria lei em si já incide sobre o consumidor. No caso em que está a apresentar, a própria lei já trata isto. Por exemplo, quando compra-se um produto ou é prestado um serviço, a lei dá prazos para o qual a pessoa pode ir reclamar. Então, a reparação da parte do prestador de serviço ou fornecedor, ele pode fazer a troca, uma devolução em espécie ou também em valor, dependendo do tipo de produto, se for consumíveis ou não ou perecíveis ou não perecíveis. A própria lei já lança alguns prazos. Acredito eu que um dos máximos são de 30 dias, mas isso tem a ver com, como eu disse, o tipo de produto. Passado este tempo, o consumidor perde aquilo que é o direito de reivindicar aquela ação, aquele produto ou aquele direito que ele acha que foi violado na aquisição. E até a lei vai mais avante. E esses tipos de danos acabam sendo responsabilizados pelo fornecedor, independentemente da culpa, porque às vezes são produtos que nem o próprio fornecedor, quando adquire, tem esse conhecimento que tem algum defeito. Então, ele tem que reparar. Então, é ali onde começam a aparecer as responsabilidades, porque pode dar o caso de um fornecedor recusar assumir aquela responsabilidade. Então, o consumidor, sentindo-se lesado, aciona outros mecanismos, porque dali passa para a parte administrativa, querendo ele, né? Porque também tem essa questão de opções, né? Porque a parte administrativa é mais para... são aquelas sanções que a própria lei já impute e que aquelas questões de multa, inibição de alvarás, interdição do estabelecimento ou dos serviços, por aí. Entretanto, quando o fornecedor não assuma a sua responsabilidade, o consumidor pode seguir outro nível, passando pela parte administrativa. E se esse mesmo ato, para além de uma sanção administrativa, também caber uma indemnização, porque há casos em que às vezes a gente consome um produto, por exemplo, e acabamos contraindo uma doença, né?
E aí então já são outros custos que temos que pagar para reparar a nossa saúde. Então ali já não cabe a parte administrativa, cabe ao próprio consumidor a decidir acionar a parte da reparação de danos ou indemnização contra aquele estabelecimento ou prestador de serviço. E se ainda assim este mesmo facto violado, para além de constituir uma ação administrativa, uma sanção civil para reparação de danos ou indemnização, também pode constituir um crime. Então, pode-se, num único facto violado, ter responsabilidades administrativas, civis e penais. Entretanto, a questão de eu própria estragar ou danificar o bem para me aproveitar e trocar, para além de ter atenção em prazos, também tem que provar. Tudo é baseado na prova. Infelizmente, se a pessoa conseguir provar, manipular a situação de tal forma que possa conduzir para que o erro foi mesmo da parte do fornecedor, é uma questão de prova, né? Claramente, como disse, o facto em si já legitima uma má-fé. Então, nesta má-fé pode mesmo condicionar até a pessoa a conseguir. Mas é preciso deixar patente que é na base da prova. É por isso que quando nós vamos para um sítio, um estabelecimento ou qualquer sítio de prestação de serviço, nós temos o cuidado de levar recibos, faturas. Às vezes a gente tem deparado com situações de não retira a etiqueta. Então, esses são condicionamentos mesmo para provar que o produto saiu desta loja no dia X. Então, são caminhos que pode-se fazer a reparação naturalmente, sem termos que acionar as questões de sanções. Na Zambésia, não existe uma representação da Associação de Defesa do Consumidor. Muitos casos têm tido intervenção da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, mas infelizmente não conseguimos ter dados. A INAI funciona neste edifício, mas infelizmente, das vezes que tentamos falar com a delegada Tija, não se mostrou disponível. Termina assim mais uma reportagem do DZ, cientes de que o direito do consumidor é uma matéria de interesse público que vale a pena sempre aprofundar. Despedimos-nos com a promessa de voltar na próxima semana com mais um tema de interesse.